Um abraço fraterno a todos, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que esteja conosco nas próximas horas, nos abençoando com o seu carinho, com a sua paz. Agradecemos imensamente o convite para estarmos aqui, colaborando numa reflexão em torno de um dos temas mais importantes dentro da doutrina espírita, que é a questão da mediunidade, que muitas vezes serve de conflito, de polêmica, de problema dentro das casas espíritas, na vida das pessoas, quando, na verdade, é o recurso mais importante que nós temos para entrar em contato com outras vibrações, com outras dimensões mais sutis que escapam à nossa percepção vulgar dos nossos sentidos, permitindo um entrosamento maior com as forças e as leis que regulam e governam a vida. Nós intitulamos a nossa fala de mediunidade, teoria e prática, porque uma pressupõe a outra, né? Sempre tem que caminhar de mãos dadas, né? Mediunidade apenas teórica não tem serventia, e mediunidade apenas prática é um sério risco, né? É um grande perigo. Então, nós dividimos a nossa fala em 3 partes, em 3 módulos, e desejamos que seja algo bem informal. Quem quiser interromper, fazer algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta. Então, o primeiro módulo é mente e pensamento. O segundo módulo é sobre a mediunidade em si, o que é a classificação, a tipologia. E o terceiro módulo é o nosso compromisso dentro da casa espírita frente a essa faculdade que é comum a todos nós. Vamos não obedecer muito à risca o horário que está ali estipulado, porque o primeiro módulo acabou se tornando o maior dos 3, que havíamos feito a preparação do mesmo segundo a solicitação da Zeta, e depois fomos montando os slides, e esse primeiro módulo acabou se tornando maior, até porque não adianta falarmos de mediunidade se não falarmos de nós mesmos, já que a mediunidade está diretamente ligada àquilo que nós somos. Preparamos 2 práticas que vão envolver exercícios de reflexão, relaxamento, harmonização, afinação com os nossos mentores espirituais, que, se o tempo permitir, nós iremos fazer. Então, neste primeiro módulo, nós vamos contemplar as seguintes temáticas: o que nós somos, casa mental, pensamento e radiações, correntes mentais, ligações invisíveis. Não há como a gente tratar do tema mediunidade sem compreender a nossa intimidade, a nossa mente, como se dá o processo dos nossos pensamentos, como funciona os mecanismos da nossa mente, uma vez que eles determinam o funcionamento da faculdade mediúnica. Muito bem. O Livro dos Espíritos explica-nos que nós somos o princípio inteligente do universo, na questão número 23. Nós sabemos lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, os Espíritos definem Deus como sendo inteligência, a inteligência suprema. Se Deus é inteligência, nós, os seus filhos, temos que ser inteligência também. Daí a
conformidade, a concatenação nas respostas dos espíritos. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, ao definir Deus, e na questão número 23, ao definirmos, ao definir o que é o espírito. Então, existe uma relação entre a inteligência divina e nós, que estagiamos no momento na fase da inteligência humana, mas que já passamos por fases anteriores e vamos passar por outras posteriores. Leon Denis escreve na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o espírito, as almas, os espíritos encarnados são sistemas de forças e focos de pensamentos. Impressionam-se reciprocamente e podem comunicar-se a todas as distâncias. Achamos muito oportuna essa definição dada por Leon Denis. Nós somos sistemas de força e focos de pensamento. O Problema do Ser, do Destino e da Dor foi escrito por ele no início do século XX e, de certa forma, em suas colocações inspiradas, Leon Denis escreve que esse livro, que é um dos seus principais, tratava-se de uma grande dissertação mediúnica que ele escreveu sobre a inspiração do seu guia espiritual, Jerônimo de Praga, e que ele sintetizou, amalgamou, reuniu para formar esta obra, tão esquecida de nós espíritas e de uma profundidade tremenda. E ela está, então, tanto em ligação com o que os espíritos falaram quase 50 anos antes, nos seus diálogos com Allan Kardec, quando Allan Kardec sistematizou o Livro dos Espíritos, e antecedeu em muito as conquistas atuais da física quântica e da psicologia transpessoal, que vem se aproximando desse entendimento da nossa realidade interior, como um sistema de forças e focos de pensamento. Então, ele foi muito feliz nessa definição. Encontramos uma outra definição no livro Homem Integral, da Joana de Ângeles, que é um dos primeiros volumes da sua série psicológica. A data do prefácio é de 1991. Num capítulo que trata sobre as doenças da alma, ela define a individualidade como sendo uma energia pensante. O espírito é uma energia pensante. Então, nós encontramos uma correlação nessas três definições. Essa aqui, na segunda metade, início da segunda metade do século XIX, essa aqui no início do século XX, esta aqui no final do século XX, já beirando o século XXI. Todas apontando para essa característica fundamental que é a nossa inteligência, que é o que nos define enquanto seres criados por Deus. Lá no Gênesis, segundo a mitologia judaica, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus, no nosso entendimento, não é mais, distancia-se da visão antropomórfica que sustentamos em outras épocas, se Deus para nós, no entendimento espírita, é inteligência, nós, como imagem sua, como semelhança sua, temos que ser inteligência também. Então, isso é o que nos define. Tá? Essa questão do Livro dos Espíritos também é muito importante. Allan Kardec pergunta, os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem, para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. O espírito em si, em função do nosso nível de elaboração de conceitos, não há como ser precisado, não há como ser definido. É algo que nos escapa. Está aquém das nossas possibilidades de entender, penetrar, compreender profundamente. Por isso que os espíritos
superiores que responderam essa questão afirma que para nós não possui uma forma determinada, limitada e constante. Mas para eles, que estavam num nível consciencial muito mais avançado do que o nosso, já que os espíritos que atuaram no processo da codificação eram das mais elevadas hierarquias, possui sim forma determinada, limitada e constante. Mas para nós pode ser tomado como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. No livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e no livro Obreiros da Vida Eterna, mesmo autor e mesmo médium, em que são analisados casos de desencarne, Os Mensageiros, um caso, no Obreiros da Vida Eterna, 5 casos, o Espírito descreve precisamente como os técnicos da espiritualidade atuam no processo de separação do espírito do corpo por ocasião da morte. Só sumariando a ópera, né? Nos Mensageiros, André Luiz coloca que o espírito vai desatando os laços que prendem o espírito ao corpo, do calcanhar até a cabeça. E a última parte que é desligada é justamente o cérebro. E ele, descrevendo, conta que o mentor em questão, como que havia deslocado algo dentro da caixa craniana e trazido como que uma porção de luz, pondo ao lado do corpo, que num átimo de segundo reproduziu a mesma forma do corpo físico. E aquela luminosidade é o que os espíritos falam, essa chama, esse clarão, essa centelha etérea. O que dá forma ao espírito, como nós sabemos, é o seu corpo espiritual, para usar a expressão do apóstolo Paulo, ou perispírito, para usar a expressão cunhada por Allan Kardec. Allan Kardec pergunta, na questão complementar, 88A, essa chama ou centelha tem cor? Os espíritos respondem, tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, a radiosidade, a luz e a sua intensidade variam de acordo com a depuração do espírito. Quanto mais elevado, mais radiante, essa luz tem uma intensidade maior, tem um brilho maior. Quanto menos evoluído, menos intensidade, menos luminosidade, como os espíritos colocam, né? Mais opaco até escuro. E os médiuns que veem os espíritos tal qual eles se apresentam com a sua forma espiritual, com a forma que assume o seu corpo espiritual, constatam essas distinções. Né? Os espíritos mais presos à sua ignorância, à sua revolta, à sua animosidade, às suas paixões, muitas vezes trajam-se de sombras, tem um aspecto desagradável ao olhar dos médiuns. Tanto que a faculdade da vidência, ela, no plano em que nós vivemos, ela implica numa série de dificuldades para aquele que é portador da mesma. Porque imagine, num plano de provas e expiações, qual aquele em que nos encontramos, imaginem o tipo de espíritos que predominam. Com certeza não são esses radiantes, brilhantes, cuja cor é igual ao do rubi. Então, isso nos faz pensar nos dramas dantescos, dignos de Dante, quando ele descreve o inferno, as regiões purgatoriais, na sua famosa obra Divina Comédia, os dramas dantescos dos médiuns que são portadores da vidência em graus mais acentuados, como o caso de Chico Xavier, de Valdo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Zilda Gama, entre outros, que têm essa faculdade mais acendrada, mais acentuada, em função das missões que esses respectivos médiuns vieram desempenhar e estão desempenhando ainda em nosso meio. Bem, a casa mental, a casa da nossa mente. Quem mais contribuiu para compreendermos a nossa mente
a sua estrutura, o seu funcionamento, sem sombra de dúvidas, foi Sigmund Freud, que viveu justamente na transição do século XIX para o século XX. E embora ele não seja o autor da ideia do inconsciente, que já estava presente nas obras dos poetas, de alguns romancistas, até de alguns filósofos do século XIX e de séculos anteriores, ele sistematizou uma teoria baseada no inconsciente, que existe dentro de nós toda uma realidade ainda ignorada, que está presente, embora nós não vemos, nós não enxergamos. E ele compara a nossa casa mental, o nosso psiquismo, a um iceberg, que possui uma pequena parte sob a superfície das águas e uma imensa base que lhe serve de sustentação embaixo da água. E ele coloca, então, que a ponta do iceberg equivaleria ao nosso consciente, aquilo que nós nos damos conta na nossa vida, aquilo que nós temos conhecimento, que nós temos consciência. E o inconsciente, tudo que nós ignoramos, tudo que não ocorre na nossa consciência, formaria a base do iceberg. E que o inconsciente governaria através dos seus impulsos o consciente. E aí ele estrutura toda a sua teoria da personalidade, no id, ego, superego, que nós não vamos abordar aqui. O que nos interessa é justamente essa metáfora dele do iceberg, para ficar bem claro que tudo aquilo que nós temos na nossa consciência acerca do que nós somos, acerca das nossas experiências, acerca das nossas conquistas, não representa nem 10% daquilo que nós ignoramos sobre nós, daquilo que nós desconhecemos sobre nós. Então existe toda uma dimensão em nossa vida que nós ignoramos. Freud, na sua teoria, como materialista, defensor da filosofia na qual não aceita-se a existência da alma, do ser espiritual, coloca que o inconsciente é elaborado desde da vida intrauterina em diante. Na tese espírita, essa posição dele se alarga, porque o inconsciente assume uma dimensão maior do que foi dada por Freud, abarcando todas as experiências que o nosso espírito já efetuou, desde a sua origem, na simplicidade e ignorância, até a atualidade. Então, todas as experiências que nós já vivenciamos, encarnando e desencarnando, passando o período no mundo espiritual, reencarnando infinitas vezes, desde a nossa condição de princípio inteligente, se elaborando nos reinos da natureza, reino mineral, vegetal, animal, até atingir as faixas luminais, tudo está arquivado no inconsciente. Mas exercendo influência direta sobre o consciente. E isso é fundamental depois quando nós vamos entrar na questão mediúnica, sobretudo a respeito do animismo. Porque nos processos do transe mediúnico e da comunicação mediúnica, muitas vezes, há intercorrência direta do inconsciente. Há imersões do inconsciente que atuam no processo da comunicação e que deve ser tratado com atenção devida, por ser algo importante para o desenvolvimento e educação das forças mediúnicas do médium. Então, isso aqui é fundamental nós termos isso presente. A importância que o inconsciente tem na nossa vida. Então, embora nós não enxergamos, não temos consciência do mesmo, ele está presente, interferindo na nossa fala, nas nossas relações, na nossa vida, na forma de ideias, de intuições, de impulsos, de vocações, preferências, predileções, etc.
nas escolhas que nós fazemos, nas decisões que nós tomamos, tudo isso é influenciado diretamente pelas nossas experiências anteriores. No século XX, desenvolveu-se grandemente a parapsicologia. Foi uma tentativa de cientistas vanguardeiros do pensamento de tratar a realidade espiritual, outras funções que o ser humano possui, mas que até então não haviam sido muito bem exploradas pela ciência dentro da academia. E Joseph Banks Heine, junto com a sua esposa, Louise Heine, vão, na passagem da década de 20 para a década de 30 do século 20, na Universidade de Duke, em Durham, na Carolina do Norte, criar o primeiro departamento de parapsicologia da história, para estudar algumas funções, algumas capacidades do ser humano que não estavam sendo contempladas pela psicologia tradicional, que na época era exclusivamente a behaviorista, a comportamentalista. Então surge a parapsicologia como sucessora direta da metapsíquica, que havia sido uma tentativa lá no século XIX, a partir dos trabalhos de Charles Richet, prêmio Nobel em Fisiologia, contemporâneo de Kardec, e outros, de tentar cientificamente estudar os problemas espirituais. Então, a parapsicologia é herdeira direta da metapsíquica. Heine concentrou-se principalmente no estudo do que ele chamou de percepção extrasensorial. Esta é a sigla em inglês, extrasensorial perception, PES em português. Ou, vulgarmente, a clarividência. Junto com um amigo, o Dr. Zener, eles elaboraram um baralho de cartas, que é conhecido de todos, que é explorado bastante pelo cinema, pelas revistas dessa linha, que são as cartas Zener, que são 4 cartas, o círculo, o quadrado, o triângulo e as ondinhas, a cruz e as ondinhas, formando um baralho de 25 cartas, no qual eles iam testando pessoas comuns, pessoas da universidade da Duke, jovens principalmente. E eles faziam o teste aleatório dessas pessoas tentarem adivinhar a carta que ia aparecendo. E, para surpresa deles, nos testes que eles fizeram repetitivamente, somando milhares de testes, parece que mais de 80 mil testes, o índice estatístico de acertos era o superior esperado para a mera casualidade. O que fez com que ele e a sua equipe concluíssem que a clarividência ou percepção extrasensorial, isto é, tomar o conhecimento de alguma coisa sem usar a porta dos sentidos normais, os sentidos físicos, é possível. Coisa que foi mais adiante confirmado. Embora as academias, os governos fazem questão de negar repetitivamente os avanços feitos nesta área, inclusive tentando tirar o crédito das mesmas pesquisas em campanhas difamatórias, porque eles têm interesses a salvaguardar. Nessa época mesmo, a transição dos anos 20 para os anos 30, é uma época de muita conturbação no planeta. É a época que está situada entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E nós não podemos esquecer que é a época que Hitler está ascendendo ao poder na Alemanha. E que Hitler, sabidamente, tinha ligações com o oculto. Participava de reuniões mediúnicas, não espíritas, reuniões mediúnicas,
em que se conversava com o mundo espiritual e que teve uma importância muito grande na arquitetação dos seus planos e lhe favoreceu a ascensão ao poder. Tanto que, ao longo de todo o seu governo na Alemanha e na ocupação dos estados satélites circulando ao redor da Alemanha, sempre se teve preocupação de aprender material ligado ao ocultismo, à magia, ao esoterismo, ao espiritismo. E Hitler também investiu em pesquisas psíquicas e paranormais. Então, não é à toa que nos Estados Unidos surge a parapsicologia para dar um caráter de maior seriedade a uma área do conhecimento que até então era deixada de lado, como se não merecesse a atenção, o respeito dos ditos sábios, dos cientistas, etc. E mais adiante, durante a Segunda Guerra, e principalmente no período posterior, durante a Guerra Fria, pós-45, quando o mundo se bipolariza, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão investir pesadamente em pesquisas paranormais, conquanto negando sempre. E não foi pouco dinheiro que foi investido. Assim como houve a corrida espacial, como houve a corrida armamentista, isso não aparece nos livros de história, mas houve uma corrida parapsicológica, uma corrida do paranormal, em que ambos os estados utilizaram sensitivos, utilizaram médiuns, utilizaram paranormais, mas com finalidades escusas, para fins de espionagem, por exemplo. Um desses sensitivos que se celebrizou foi Ingo Swann, que mais tarde foi utilizado em outros departamentos governamentais dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia da faculdade acentuada de clarividência desse médium, desse sensitivo, desse paranormal, ele conseguiu detectar, com 6 meses de antecedência com relação aos satélites da NASA, os satélites de Júpiter, os anéis de Júpiter, porque até então não se sabia que Júpiter tinha anéis, a feição de Saturno, por serem muito menores. E ele, com a percepção extrasensorial, ou com a clarividência, constatou isso com 6 meses de antecedência em relação aos satélites da NASA. Isso em plena Guerra Fria. Ele identificou várias bases militares soviéticas em ilhas do Pacífico que nem eram mapeadas ainda na época, para se ter uma ideia do poder dele. E a União Soviética, da mesma forma, investiu pesadamente na pesquisa paranormal para usar como fins de espionagem, até como finalidades bélicas. Heine chegou, ao final das suas pesquisas, a uma conclusão fundamental que nunca será demasiado sublinhada. A mente não é física. Esse foi o resultado a que os seus vários anos de dedicação à pesquisa parapsicológica conduziram. O de que a nossa mente não é física. Coisa que muitos cientistas não aceitam na atualidade. Para eles é só o cérebro e mais nada. Só que cérebro e mente não são a mesma coisa. A mente é a alma, é o espírito encarnado, aquela chama, aquele clarão, aquela centelha divina da questão 88 do Livro dos Espíritos. Isso é a mente, responsável pela organização fisiológica. E o cérebro é, então, a casa mental, a cabine da nossa alma, da nossa mente. E, com certeza, sendo bem otimistas, ainda no século XXI, a ciência entrará num consenso para reconhecer essa afirmação de Heine, de que a mente não é física.
e é o caminho inevitável que estão conduzindo as atuais conquistas da física, da psicologia transpessoal, etc. Então, existe uma correspondência direta entre a nossa mente e o nosso cérebro. Só queremos chamar a atenção para algumas das regiões do nosso cérebro. Esse aqui são os lobos frontais, o córtex motor, e aqui na base do cérebro, até o final da espinha, ramificando-se por todo o corpo, o sistema nervoso. No Mundo Maior, que é um livro também da autoria de Chico Xavier, do espírito André Luiz, né? No capítulo 3º, intitulado Casa Mental, André Luiz faz a seguinte colocação. Na verdade, ele está descrevendo as explicações do mentor que o acompanha. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Todas essas circunvoluções do nosso cérebro representam zonas que respondem pelo funcionamento do nosso corpo. Né? Então, a nossa mente, né, que está conectada ao corpo, através destas zonas e do sistema nervoso, é que coordena todo o funcionamento do nosso corpo. Então, aos olhos espirituais, cada uma dessas zonas mentais é dotada de muita luz, de muita radiação. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas, que foi aquelas que apontamos. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor, né, até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais, que são as extremidades do sistema nervoso. O cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, o cérebro é o instrumento da nossa mente, que é responsável pela produção dos pensamentos, que são contínuos. Nós emitimos mais de 60 mil pensamentos por dia. É um processo ininterrupto, que não para nunca, e que nos tipifica pertencentes à faixa evolutiva em que a nossa consciência por hora estagia. É o que nos define como seres humanos. André Luiz explica que os animais, por exemplo, são dotados de pensamento descontínuo ou fragmentário. Eles ainda são princípio inteligente se reelaborando. Nós, a partir do momento que completamos o nosso processo de individualização, adquirindo consciência da nossa própria existência, nós adentramos na fase do pensamento contínuo, avançando para outras fases que não temos ainda como apreender. Aqui é muito importante, né? Ele faz uma correlação, então. A base do nosso cérebro, do sistema nervoso, representaria, de certa forma, o subconsciente, o nosso passado, todas as conquistas que nós já fizemos, sendo a residência de nossos impulsos automáticos. Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente assimila, se torna um hábito, se torna algo automático, que nos capacita para uma nova aprendizagem. Então, simboliza o sumário vivo dos serviços realizados, hábito e automatismo. O consciente, a zona consciente, seria justamente a da maior parte do nosso cérebro, né? O córtex cerebral, né? Que é o presente, né? O domicílio das conquistas atuais, onde se ergue e se consolida as qualidades nobres que estamos edificando. O nosso esforço e a nossa vontade são as ferramentas principais da nossa evolução. E o superconsciente é correlacionado aos lobos frontais, que na descrição dele
aparecia como sendo a região mais luminosa do nosso cérebro. Casa das noções superiores, indica as eminências que nos cumpre atingir, o ideal e a meta superior, presença de Deus em nós. O nosso futuro espiritual jaz nessa região, nas zonas frontais. Tanto que elas ainda encerram vários mistérios para os neurologistas que investigam essas áreas do nosso cérebro. Então nós temos ao mesmo tempo em nós, em qualquer momento, em qualquer lugar que estejamos, o passado, o presente e o futuro funcionando em nós. Aqui no presente, nós estamos sofrendo uma dupla influência que vem do passado distante, que nós já percorremos, mas ao mesmo tempo do porvir, do futuro longínquo que ainda percorreremos. É de lá que chegam as inspirações, as intuições para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Só isso aqui daria um seminário. Mente, pensamento e radiações. Buscamos questões do Livro dos Espíritos para demonstrar que muitas vezes aquilo que nós buscamos como novidade se encontra nas obras básicas. Observe que os Espíritos colocam num trecho da questão 92. Cada um é um centro que irradia para diversos lados. Cada um de nós é um centro que irradia para diversos lados. Na questão seguinte, questão 420, o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Então, cada pensamento produzido pela nossa mente afasta-se de nós progressivamente, representando a nossa zona de influenciação. Os pensamentos que nós produzimos influenciam diretamente o nosso entorno, mais ou menos de acordo com as nossas capacidades, de acordo com as nossas qualidades interiores. Os mais evoluídos exercem uma influência maior pelos seus pensamentos. Os menos evoluídos, uma influência menor, em alguns casos. Aqui nós retiramos do livro Mecanismos da Mediunidade, que é uma obra complexa. Foi escrita a 6 mãos. As 2 do espírito André Luiz, que é o seu autor, as 2 do médium Chico Xavier e as 2 do médium Valdo Vieira. E essa obra foi psicografada concomitantemente. Muitas vezes o espírito, através das suas radiações mentais, psicografando pelos 2 médiuns ao mesmo tempo. Escrevendo os capítulos ímpares, o outro os capítulos pares. Algo impressionante. E é uma obra, ela é, se não nos falha a memória, de 1959, a data do seu prefácio, se não estamos enganados, e ela procura fazer um paralelo do funcionamento da mediunidade com as conquistas atuais da época da física quântica, sobretudo da microfísica. Então, essa afirmação dele é do primeiro capítulo, muito obrigado, é do primeiro capítulo, e ela é muito interessante. Vamos pedir licença para ler. Temos o homem, o ser espiritual, dessa maneira por viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida, que o acalenta e a que deve servir, o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam individualidade, no concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia,
ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Extraído do primeiro capítulo, Ondas e Percepções, psicografados pelo Chico Xavier. Os capítulos ímpares foram psicografados por ele, os capítulos pares pelo médium Valdo Vieira. Então, alguns comentários sobre o que acabamos de ler. Os cientistas da NASA chegaram a um paradoxo. Eles não sabem mais definir o que é a realidade. Se a realidade é a matéria que nós percebemos ou se a realidade é a energia que os complexos instrumentos de avaliação do campo, do microcosmo, das micropartículas conseguem avaliar. Eles não sabem mais dizer o que é a realidade, se é matéria ou se é energia. E lembrando sempre que elas se encontram integradas. Nós, enquanto encarnados, nós não podemos dissociar a nossa mente do corpo físico, porque nós formamos um todo. Né? O que acontece ao corpo repercute na mente, o que acontece na mente repercute no corpo. Então, o universo como um todo constitui uma vasta corrente de energias. E a Terra nada mais é do que um grande, um gigantesco magneto de vastas proporções, em que essas energias encontram-se temporariamente associadas. E que nós, nossa faixa perceptiva, podemos apreciar, podemos perceber, podemos nos dar conta. Só que nós temos que reconhecer, como a própria ciência já reconhece, que aqui mesmo nesse ambiente, não considerando as influências espirituais, existem correntes de energia, de eletromagnetismo, de vibrações que nós não vemos, mas que nos perpassam. Né? Então, a nossa visão, a nossa audição tem limites bem conhecidos. Né? Além do violeta, né, e aquém do amarelo, nós não enxergamos. A gente enxerga 7 cores, que está sintetizada, né, na luz, nós identificamos essas cores. Mas o que vai além disso e que é percebido por outros instrumentos, nossos olhos não captam. Né? A nossa audição, nós sabemos que existem vários animais, os cachorros, por exemplo, que percebem sons que nós não percebemos. Esses sons existem, mas nós não percebemos. Então, da mesma forma, as nossas radiações mentais. Será questão de tempo para que a ciência comece a investigar. Nós sabemos hoje que já se considera as ondas cerebrais e que os cientistas, por exemplo, os soviéticos, né, Heine afirmou que a mente não é física, os cientistas lá na União Soviética, vinculados à perspectiva materialista do Estado comunista, investiu pesado para provar o contrário. Só que as pesquisas levaram à descoberta em laboratório do corpo bioplasmático, que é a designação soviética, para o nosso perispírito. Então, é algo muito interessante. Um dos diretores da pesquisa, Leonid Vassiliev, não conseguiu, né, vir a público contestar as conclusões a que Heine havia chegado com as suas pesquisas nos Estados Unidos, né, confirmando a autenticidade desses fenômenos. Tanto que uma das principais sensitivas por eles investigadas, Nina Kulagina, se destacou nas funções que a parapsicologia chama de telecinéticas, nas quais as ondas cerebrais são capazes de movimentar objetos à distância. Né? Então podem jogar lá no Google, lá Nina Kulagina, aparecem fotos, até pequenos vídeos, acho que no YouTube tem alguma coisa, dessas experiências que foram bem documentadas, ela conseguindo, dentro de cubos transparentes, mas hermeticamente fechados, com objetos lá dentro, com o poder do pensamento, elevar e movimentar aqueles objetos.
Então, isso é realidade, isso foi pesquisado cientificamente. Custa entender, né, esse ceticismo nos meios acadêmicos que se recusam, né, a vir a público reconhecer, né, essas funções que são nossas, que são comuns a todos os seres humanos, em graus diferentes, contudo, mas que fazem parte da nossa natureza. Né? A afirmação que André Luiz faz é muito importante. Né? Ele coloca que, nós transpomos lá um trecho da sua fala para o plano cartesiano, onde o eixo X representa o nosso tempo de evolução, ou aquilo que a vida já nos concedeu, de oportunidades, de benefícios, de recursos para o nosso progresso, para a nossa elevação, para o nosso crescimento. E o eixo Y representa o tempo de esforço pessoal na construção do destino. Ou aquilo que nós já damos em retorno para a vida, em troca dos benefícios recebidos. Como temos aproveitado o nosso tempo. Então, nós avançamos muito horizontalmente nessa reta. Porque nós temos vivido muito de encarnação em encarnação, sem aproveitar, né, como deveríamos as oportunidades que recebemos da vida, que recebemos de Deus. Né? Então, nós vamos avançando na horizontalidade das conquistas de fora, das conquistas intelectivas, mas vamos avançando muito pouco na verticalidade das conquistas de dentro, das conquistas da alma, das conquistas dos sentimentos. Né? E que a nossa mente é uma espécie de aparelho, ao mesmo tempo emissor, né, transmissor, conservador, processador e receptor de energia. É algo fantástico. Ao mesmo tempo que nós estamos emitindo pensamentos, nós estamos recebendo pensamentos. Então, algumas definições importantes. Né? O nosso pensamento, nós podemos definir... Não há como definir o pensamento, né? Mas nós podemos encará-lo como sendo um produto da nossa mente, uma radiação da nossa mente, que é constante. Nossa mente está o tempo inteiro lançando pensamentos. E esse lançar continuamente pensamentos forma as nossas ondas mentais, cujo fluxo contínuo nos marca a individualidade, nos tipifica quem somos. Tanto que os espíritos que nos cercam nos conhecem pela onda mental que nós emitimos. Né? Einstein, para explicar sua teoria do campo, ele utilizou o exemplo de uma chama de vela, que numa sala escura não haveria como precisar onde terminaria o alcance da sua luminosidade e onde começaria a escuridão. Porque essa luminosidade vai se tornando cada vez mais tênue, mas sem jamais desaparecer. E assim são os nossos pensamentos. Cada pensamento que nós emitimos avança na direção do sem fim, levando para o universo a nossa mensagem interior, né? Levando para o universo a notícia de quem somos, do que se passa na nossa intimidade, do que estamos sentindo. E os nossos mentores, nossos amigos espirituais, os nossos inimigos se nos avizinham através desse processo. E as ondas mentais, né, nascidas nas profundezas da nossa mente, são definidas, né, pelo espírito como pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável, o que configura a nossa corrente mental. Então, a nossa onda mantida constantemente forma uma corrente mental que interage com outras ondas e com outras correntes mentais, que é o que está acontecendo aqui agora, mas que nós não estamos percebendo.
mas nós estamos numa ligação íntima e profunda. É o inconsciente de Freud. Está acontecendo agora e nós não nos estamos dando conta, né? E isso acontece com a maioria das coisas na nossa vida, né? Há pouco um caso, né, das pessoas que, né, Ricardo Elaine, isso, né? Heloísa, perdão, né? Que, entre aspas, né, casualmente vem se encontrar aqui depois de muito tempo, né? Então, essas relações existem em nossa vida, governam a nossa vida, promovem encontros de desencontros, sempre segundo o princípio de causalidade, sempre segundo as leis divinas, e nós praticamente não nos damos conta. Então, Allan Kardec, que estuda as transmissões do pensamento de uma mente para outra já no século XIX, observemos como a doutrina espírita é atual. Nós vemos pessoas sequiosas de pseudo, de falsas novidades, querer buscar aqui e ali informações cuja qualidade muitas vezes é duvidosa e não se equipara ao que nós encontramos na base, ao que nós encontramos nas obras básicas. Então, na questão 388, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Pergunta Allan Kardec. Respondem os espíritos. Entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Este mais tarde agora está começando a chegar para nós. Mais de um século e meio depois de que essa comunicação foi ditada, né? Então, observem, entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. Então, agora nós estamos aqui numa troca, numa permuta franca e aberta de energias, né? Em que as nossas mentes se encontram num processo de ligação mais profunda, né? E vamos pedir ajuda para fazer uma rápida técnica. Não sabemos se vai funcionar, né? Depois a gente pode fazer o intervalo, né? Pode ser. Pode, está ótimo, né? Então nós convidamos a todos a fechar os olhos, a sentarem-se confortavelmente na cadeira, relaxar os membros superiores, os membros inferiores, respirar com tranquilidade, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, procurando desanubilar a mente, deixar a mente livre, imaginando a nossa mente como sendo um céu límpido, azul, e os pensamentos, as nuvens, que porventura passem por ele. Deixemos que essas nuvens passem e tentemos nos concentrar no céu azul e límpido da nossa mente, continuando respirando de forma tranquila, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, lentamente, profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, levando a nossa concentração progressivamente para o processo da respiração. Inspirando pelo nariz, sentindo o ar encher os pulmões, percorrer o nosso corpo, expirando pela boca, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. E que agora cada um de nós possa registrar as primeiras imagens que percorrerem a nossa mente.
Muito bem, voltando a respirar tranquilamente, podemos ir abrindo os nossos olhos, mantendo a respiração no mesmo ritmo. Alguém gostaria de comentar o que viu? Uhum. Uhum. Mais alguém? Com certeza, quando a gente, se alguém quiser ligar a luz, quando a gente fecha os olhos, a gente entra num processo de ligação com as dimensões interiores do nosso ser, em que todas as percepções são válidas e, na maioria das vezes, são reais. E, às vezes, no processo do trabalho mediúnico, principalmente quando estamos iniciando, ou às vezes quando já estamos há um certo tempo na caminhada, ficamos na nossa hesitação se é ou não é, aquela dúvida, sempre vem. Mas toda sensação que nós temos, toda experiência que nós temos, toda percepção que nós temos, é o que a nossa mente tem condições de absorver e captar daqueles que nos cercam e daqueles que nos acompanham espiritualmente. O que nós tentamos fazer, na verdade, foi uma transmissão de pensamento. Não sei se alguém viu alguma flor, alguma coisa. Viu uma flor? Tá. Então, essa era a ideia. É claro que, com certeza, cada um de nós aqui tem as suas companhias espirituais, cada um de nós respira num determinado clima de vibrações, e cada um percebe as coisas de forma diferente. Então, isso aqui depois a gente vai entrar no processo da comunicação mediúnica, para ver como é difícil. Nós sabemos que existem ligações entre nós e que os nossos pensamentos se comunicam. Tanto que, geralmente com pessoas mais próximas, muito afins, marido e mulher, amigos, pai e filho, às vezes pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas, eu ia dizer isso aí, tirou as palavras da minha boca. É a ligação íntima dos nossos pensamentos. Imaginem agora um espírito, aqui eu fiz às vezes de um espírito desencarnado, porque o processo mediúnico é comunicação mente a mente, pensamento a pensamento. Imagine um espírito, que às vezes acontece nos nossos trabalhos, às vezes é um único espírito que dita uma mesma mensagem para todos os presentes. E cada um percebe da forma que pode. Um pela visão, um pela audição, como ela citou, até pelo olfato, isso é muito comum. Cada um dentro das suas possibilidades de percepção. Só que essa percepção depende da forma como nós conseguimos assimilar e interpretar o pensamento que está chegando à nossa mente. E isso é mediunidade. Só para termos uma ideia, depois nós vamos entrar mais nessa questão. Só para termos uma ideia da complexidade desse processo. Os italianos têm uma frase muito interessante para categorizar os tradutores. Eles falam que tradutor e traditore, todo tradutor é um traidor. Porque quem vai traduzir uma obra, por exemplo, um livro de um idioma para o outro, não consegue, por melhor que seja o seu cabedal cultural, traduzir a forma tal qual ela está vertida no original. Sobretudo, quando se trata de poesia, por exemplo, é impossível. Por isso eles dizem tradutor, traditore, tradutor, traidor. E nós, enquanto médiums, estamos na mesma posição dos tradutores.
é muito difícil a gente guardar fidelidade à mensagem que está sendo traduzida. E muitas vezes nós cobramos de nós algo que está além e aquém das nossas possibilidades. Porque o que nós conseguimos assimilar no processo da comunicação mediúnica é o que as nossas faculdades permitem, nós devemos nos contentar com isso. Que é o que a nossa faixa consciencial determina, possibilita, permite. Né? Então imagine, né? Ninguém conseguiu ver exatamente as flores como estão aqui. Foi claro que teria que mais tempo para relaxar, para, né, entrar em alfa, como se diz. A técnica teria que ter sido feita diferente. Né? Mas dificilmente alguém iria conseguir captar a imagem tal qual eu estava tentando traduzir pelo meu pensamento. Até porque eu não conheço toda a riqueza de detalhes dessa obra de Van Gogh. Agora imaginem, né, se quem está recebendo esse pensamento nunca ouviu falar de Van Gogh, não conhece essa tela dos 12 girassóis, não entende nada de arte, né, não sabe nada do contexto, como vai traduzir, né, como vai traduzir essa mensagem que está recebendo? E é o que ocorre nas casas espíritas. E é o que ocorre com a maioria dos medianeiros. Nós queremos receber comunicações de espíritos redimidos, de anjos, sem que nós já tenhamos nos redimido, sem que nós já sejamos anjos. E isso contraria as leis que governam a vida. Nós recebemos aquilo que nós podemos assimilar. Então, com essa técnica, a gente só queria chamar a atenção para a dificuldade do processo mediúnico. E cada conquista nossa na mesa mediúnica deve ser festejada, né? Porque é algo muito difícil. Né? E nós fazemos grandes coisas nas reuniões mais simples das quais nós participamos, seja de educação mediúnica, seja de esclarecimento, seja de obsessão e desobsessão. Né? São grandes feitos que nós fazemos. E o mais importante é focar sempre o bem.